Todos nós cometemos erros de um tipo ou de outro, mas o mais importante é que lições aprendemos depois deles. Minha esposa está a caminho de cometer seu maior erro na vida, por causa do qual ela pode perder não só a mim, mas também a si mesma. Tínhamos uma família média, 2 filhos e uma renda estável, mas em algum momento tudo deu errado. Meu nome é Mark Chase, e quero começar minha história quando eu tinha 18 anos e tinha acabado de terminar o ensino médio. Naquela época, matriculei-me na faculdade, como muitos dos meus colegas. Eu provavelmente me considerava um cara bem legal, saindo com garotas diferentes, explorando quantas delas eu poderia encantar. Foi uma espécie de teste para mim, ela seria minha ou não? Quando comecei a faculdade, como a maioria dos caras da minha idade, logo percebi que meus pensamentos estavam ocupados não tanto com os estudos, mas com a busca pela sedução. No entanto, estudei o suficiente na faculdade para conseguir um bom emprego em vendas. Esse emprego abriu novas oportunidades para mim, e fiz questão de não perdê-las. Eu tive sucesso em vendas, me tornando uma das maiores vendedoras. Eu ia de casa em casa e de apartamento em apartamento vendendo produtos, mas havia momentos em que eu tirava vantagem da minha posição. Era uma sensação especial, entrar em uma casa onde, tipicamente, uma mulher solitária estaria, vestida com algo sexy ou apenas com um hobby. Nesses momentos, eu geralmente fechava o negócio rapidamente e então agia como o que parecia natural para um jovem e uma mulher solitária de qualquer idade. A parte mais difícil era descobrir se uma mulher estava flertando comigo ou queria algo mais. Eu não queria arriscar meu emprego por um possível envolvimento e subsequente demissão. Com tanta coisa acontecendo ao meu redor, eu preferia que as mulheres tomassem a iniciativa. Se elas começassem a falar sobre sexo ou dessem o primeiro passo, eu estava pronto para retribuir. Talvez eu tenha perdido muitas oportunidades agindo por acaso. Uma vez, enquanto fazia algumas compras pequenas em um shopping, encontrei uma garota encantadora. Ela era pequena, com pouco mais de 1,5 metros de altura, com um sorriso contagiante e uma figura atraente me servindo no caixa. Decidi usar meu charme para persuadi-la a ir a um encontro. Após a 10ª visita à loja, ela concordou. Eu realmente me apaixonei por ela e só esperava que ela compartilhasse meus sentimentos. Naquela época, eu ainda trabalhava com vendas e namorava Ruth. Nós nos demos muito bem, e logo nosso relacionamento mudou para o próximo nível. Sim, era amor, diferente de tudo que eu já tinha experimentado antes. Eu ansiava por agradar não só a mim mesmo, mas a ela também. 10 meses depois de nos conhecermos, Ruth engravidou, apesar de usar anticoncepcionais. Nós éramos aquele casal em 100 que enfrentou tal surpresa, e decidimos nos casar no 4º mês de gravidez dela. Olhando para trás, percebo que não estava pronto para o casamento. Eu realmente amava Ruth, isso é verdade, mas eu tinha apenas 20 anos e era bastante imaturo. Agi refletidamente, depois do casamento, me vi na cama com outras mulheres simplesmente porque podia. Não era nada parecido com o que eu sentia com Ruth, apesar de tudo, eu ainda acreditava em nosso relacionamento. Não me gabava dos meus casos, mas acho que as pessoas sabiam de qualquer maneira que eu era casado e logo seria pai. Eu entendo que alguns podem ter me chamado de canalha ou pior, e eu merecia esses julgamentos. Eu vejo isso agora, mas naquela época, parecia apenas um desejo de estar com qualquer mulher. Eu era imaturo e não estava pronto para as responsabilidades que o casamento e a paternidade trazem. Um dia, Ruth descobriu que eu não tinha sido fiel ao nosso casamento. Depois disso ela não conseguiu conter as lágrimas. Passamos longas horas discutindo o que tinha acontecido, e ela considerou seriamente o divórcio, que poderia ter sido a melhor solução para ela. No entanto, ela encontrou forças para me perdoar, embora eu sinceramente me arrependesse da minha ação. As consequências da minha infidelidade foram uma verdadeira revelação para mim. Na minha juventude, eu raramente pensava nas consequências das minhas ações, mas isso mudou quando vi a dor que causei à minha esposa. Essa percepção literalmente me despedaçou, e prometi nunca mais trair a confiança dela. Desde então, tentei ser um marido melhor, e logo tivemos um filho a quem demos o nome de Jacob. Enfrentamos muitas dificuldades, como qualquer outra família enfrentaria. Tínhamos problemas financeiros e frequentemente discutíamos sobre questões triviais,
mas aprendemos a resolver nossas divergências e mantivemos nosso amor vivo. Depois daquele incidente, meu amor por Ruth só ficou mais forte, embora eu nem sempre pudesse demonstrar. Mas ela sabia que eu estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Nossa proximidade era realmente especial. Poucos anos depois, nosso segundo filho, David, nasceu, e nossa felicidade parecia sem limites. Éramos uma família de verdade, embora com problemas e desejos comuns. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio para decidir meu destino de forma independente. Depois de muitas conversas com Ruth, e apesar das dificuldades financeiras, adquirimos uma pequena loja de construção. O negócio não dava muito dinheiro, mas fornecia o suficiente para vivermos, e fiquei feliz em realizar meu sonho. Ruth lutou com seu trigo após o nascimento do nosso segundo filho, e frequentemente se criticava, mas eu sempre lhe assegurava sua beleza. Para mim, sua aparência não era importante. Eu a amava por quem ela era. Apesar do meu apoio, ela raramente acreditava em mim. Nós frequentemente discutíamos sobre suas dietas e tentativas de perder peso. Cada vez, essas discussões terminavam com lembretes do meu erro passado, mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo e Ruth tenha dito que tinha me perdoado. Aparentemente, algumas feridas demoram muito para cicatrizar. Minha esposa sempre esteve ocupada criando nossos filhos e trabalhou meio período para poder dar mais atenção a eles. Quando eles entraram no ensino fundamental, sua carreira decolou. Ela recebeu uma promoção e se tornou chefe de seu departamento, aumentando significativamente sua renda. Então, ela decidiu se concentrar em si mesma novamente, começou a seguir uma dieta e se juntou a um clube de fitness feminino. Embora isso não me preocupasse, afinal, era um lugar exclusivamente para mulheres. Não pude deixar de me perguntar se tal decisão poderia levar à infidelidade. No entanto, sua determinação e os resultados que ela começou a mostrar eram reconfortantes. Ela estava perdendo peso e se sentia visivelmente melhor, o que, sem dúvida, me agradou. Nossa vida conjugal, como muitas, teve seus altos e baixos, especialmente quando se tratava de sexo. Depois de muitos anos de casamento, parecia que a paixão tinha se tornado algo mundano para nós, e às vezes podíamos passar meses sem fazer amor. No entanto, quando isso acontecia, os momentos eram realmente mágicos. Seu trabalho e sua nova figura lhe trouxeram alegria, e eu vi o quanto ela tinha se tornado mais feliz. Um dia, ela chegou em casa e perguntou se eu me importaria se ela passasse um tempo com os amigos. Claro, eu não tinha nada contra, pois não os via há muitos anos. Ela mencionou que eles tinham planejado uma despedida de solteira para sábado e queria ter certeza de que eu concordaria. Pareceu estranho para mim, e senti que algo a estava incomodando. Quando perguntei sobre o problema, ela respondeu que poderia estar passando por sintomas da menopausa afetando seu humor. Eu a abracei, assegurando-lhe meu amor e apoio. No dia em que ela estava se preparando para a festa com os amigos, não pude deixar de notar como ela congelou em meus braços. Percebi que tínhamos problemas, mas resolvê-los teria que esperar. Por enquanto, decidi dar espaço e tempo a ela. Ela estava linda em sua roupa, como sempre, e eu nunca me cansava de dizer isso a ela. Antes de sair, ela me informou para onde estava indo e que sua amiga Pam a pegaria. Deixada sozinha, percebi que precisava aprender mais sobre o que estava acontecendo com ela e como poderíamos superar nossos problemas juntas. Eu nunca quis espioná-la. Minha confiança nela era ilimitada, mas observando seu comportamento, não pude deixar de notar que algo havia mudado. Era importante para mim entender as razões dessas mudanças, especialmente quando Ruth e suas amigas começaram a frequentar o Biblum, uma enorme boate onde é fácil se perder na multidão. Indo até lá, escolhi um lugar na sacada do segundo andar, que oferecia uma vista de todo o salão. De lá, pude ver como Ruth e suas amigas, acomodadas em aconchegantes cabines semicirculares, estavam se divertindo. Talvez eu estivesse errado em minhas suspeitas. Pedindo uma bebida, simplesmente a observei, lamentando minha presença ali, mas precisava ter certeza de seu bem-estar. As amigas de Ruth eram diversas. Entre elas, havia mulheres casadas e solteiras, assim como divorciadas. A maioria delas eu já tinha conhecido uma ou duas vezes,
mas também havia aquelas que eu estava vendo pela primeira vez, provavelmente conhecidos da academia. Cerca de meia hora depois, alguns homens se aproximaram da mesa delas, oferecendo às moças para dançar. Ruth inicialmente recusou, mas depois de alguns coquetéis, ela concordou. No entanto, não vi nada alarmante nisso. Fiquei preocupado com um possível problema que ela poderia encontrar. Com o passar do tempo, ela ficou cada vez mais na pista de dança entre homens que eu não conhecia, possivelmente colegas de trabalho ou apenas estranhos querendo se divertir. Decidi ficar um pouco mais para ver o que aconteceria em seguida. Observei enquanto ela começou a dançar lentamente com um cara que a abraçou e permitiu que suas mãos deslizassem em suas nádegas, puxando-a para mais perto de si. Ela reagiu empurrando as mãos dele para longe, mas ele persistiu e tentou novamente. Por fim, quando ele a agarrou mais uma vez, ela deixou a mão dele no lugar por um curto período antes de empurrá-lo para longe novamente. Então a mão dele se moveu para o peito dela, onde permaneceu por alguns segundos antes que ela o empurrou para longe novamente. Isso me preocupou muito, e eu me perguntei se deveria intervir ou dizer algo. Eu tinha certeza de que ela não estava ciente da minha presença e ponderei se tal comportamento era normal para ela ou se ela simplesmente não queria causar uma cena. No final da música, ela voltou para suas amigas. Eu estava longe demais para entender suas conversas, embora algumas das garotas parecessem alegres ou estivessem sorrindo. Minutos depois, elas terminaram suas bebidas e começaram a se reunir para ir embora. O cara com quem ela dançava se aproximou dela para se despedir e a beijou levemente. Isso me fez pensar se eu tinha visto mais na interação deles do que realmente havia. Rapidamente me levantei, passando pela porta dos fundos, fui até meu carro para ir para casa. Em casa, os meninos já estavam assistindo TV, acenei para eles em saudação e fui preparar algo para beber, sentindo o cheiro de álcool, o que me pareceu um final adequado para a noite. 10 minutos depois da minha chegada em casa, Ruth também chegou. Eu a cumprimentei e perguntei como foi sua noite. Ela respondeu que estava tudo bem, embora parecesse um pouco tensa. Olhando em seus olhos, eu disse, Ruth, precisamos conversar. Eu sabia que Ruth nunca mentia para mim. Ela pode ter seus segredos, como todos nós, mas eu nunca a peguei em uma mentira descarada. Percebi lágrimas escondidas nos cantos dos olhos dela. Ela olhou para mim, mal contendo suas emoções, e disse, Mark, eu tenho um problema, e não sei como resolvê-lo. Sua voz tremeu, e ela começou a chorar. Eu a abracei gentilmente, tentando confortá-la, e perguntei se tinha algo a ver com sua despedida de solteira. Ela respondeu ambiguamente, talvez, talvez não. Não sei. Vamos sentar. Precisamos conversar. Meu coração apertou com uma premonição de problemas. Ruth, me diga. O que aconteceu hoje à noite? Por que você está tão chateada? Eu insisti, querendo entender a causa de sua tristeza. Ela começou sua história sobre como ela e suas amigas foram a uma boate onde começaram a beber e dançar. Um cara começou a me tocar insistentemente, e eu não o impedi imediatamente. Ela admitiu com dificuldade. Minha perplexidade se transformou em choque quando Ruth confessou que gostava da atenção dos homens, e que esse sentimento a atormentava há vários meses. Ela estava buscando apoio em mim, mas eu não conseguia esconder minha decepção. Ruth, isso é infidelidade? Você estava com outra pessoa? Perguntei, sentindo meu coração se despedaçar. Em meio às lágrimas, ela respondeu que nunca me traiu fisicamente, mas confessou que permitiu que homens a tocassem. Essa revelação destruiu minha percepção do nosso casamento. Ruth implorou para que eu não fosse embora, dizendo que me amava, mas percebi que ambos precisávamos de tempo para resolver nossos sentimentos e desejos. Sugeri que deveríamos viver separados por um tempo, ela ficaria em casa com nossos filhos e eu me mudaria para um apartamento acima da minha loja. Esses 2 meses seriam um teste para nós dois, um momento em que Ruth precisava decidir o que realmente queria da vida e do nosso relacionamento. Deixei claro que se ela escolhesse o caminho da liberdade e de novos relacionamentos, eu imediatamente pediria o divórcio. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu entendi que amor e confiança eram essenciais para que nosso relacionamento sobrevivesse.
Comecei minha conversa com nossos filhos na manhã seguinte, convidando-os para a sala de estar. Parecia que eles tinham pegado trechos da conversa da noite passada em seus quartos, e quando eles se sentaram, eu abri meu coração para eles. Expliquei que a mãe deles e eu estávamos enfrentando algumas dificuldades familiares, o que significava que eu teria que morar em cima da loja por um tempo até resolvermos nossos problemas. Enfatizei que nada disso era culpa deles, e que era um assunto entre a mãe deles e eu. Ruth, parada atrás deles, não conseguiu conter as lágrimas, mas escolheu permanecer em silêncio. Eu assegurei a eles que nós dois os amávamos muito, e que eles poderiam recorrer a nós a qualquer momento. Prometi comparecer aos eventos escolares deles, e assegurei a eles que nada mudaria para eles, exceto minha ausência de casa. Eu assegurei a eles que não importa o que aconteça no futuro, eles sempre teriam um teto sobre suas cabeças e não deveriam se preocupar em se mudar ou perder amigos. Eles queriam saber mais, mas expliquei que isso era tudo que eu poderia compartilhar por enquanto. Confessei que a mãe deles e eu estávamos enfrentando problemas sérios que precisavam ser resolvidos, e veríamos como as coisas se desenrolariam nos próximos 2 meses. Depois que me ajudaram a mudar meus pertences pessoais para o apartamento acima da loja, pedi que apoiassem a mãe de qualquer maneira que pudessem, pois ela precisava do amor deles se quiséssemos manter a família unida. Aconselhei-os a não fazer muitas perguntas sobre a separação e a ajudar em casa. Eu sabia que eles eram bons meninos e fariam o melhor que pudessem. Eu estava a apenas 1 milha de distância deles, pronto para ajudar se necessário. Ruth precisava de tempo para resolver a situação. Eu estava cheio de dúvidas, com medo de perdê-la. Minha vida parecia um inferno. Agora tudo dependia de Ruth. Eu tinha que superar problemas sérios. Eu tinha uma esposa em quem confiava mais do que em qualquer outra pessoa no mundo, sabendo que ela nunca me traiu e sempre apoiou nosso casamento me dizendo a verdade. Mas sua última verdade pode ser o fim do nosso casamento. Eu a amava mais do que tudo e não queria perdê-la. Eu não era fraco e estava pronto para lutar por ela, mas não sabia por onde começar. Essa decisão se tornou a mais importante na vida dela, escolher o caso ou salvar nosso casamento. Mas se ela me amasse, ela não precisaria escolher. Tendo me mudado para meu novo apartamento acima da loja, senti uma dor aguda e solidão. Pensamentos sobre Ruth me atormentavam. Tentando dar a ela espaço e tempo para pensar, me afoguei no trabalho, gastando cada minuto livre na loja para me distrair. O negócio estava crescendo e eu me vi sobrecarregado com papelada que eu odiava, mesmo que as vendas fossem agradáveis. Percebendo que eu não conseguiria me virar sozinho, decidi contratar um funcionário de escritório e coloquei um anúncio no jornal. Meus filhos me apoiaram, ajudando na loja a cada 2 dias. As visitas deles não eram apenas uma ajuda com os negócios, mas também uma ponte para o passado. Eles me contaram como a mãe deles estava lidando com a minha ausência, que ela chorava muito e se sentia deprimida. Ao saber que Ruth tinha marcado uma consulta médica, percebi o quão profunda era a dor dela. Um dia, Pam, uma amiga de longa data de Ruth e uma conhecida minha, entrou no escritório. Ela era mais próxima de Ruth do que qualquer outra pessoa, e ela expressou francamente seus pensamentos sobre minhas ações. Suas palavras foram duras. Ela me chamou de idiota por deixar Ruth em um momento tão difícil em vez de apoiá-la e protegê-la. De acordo com Pam, Ruth precisava de mim mais do que nunca, e eu a traía ao deixá-la sozinha com seus problemas. Essa conversa me fez reconsiderar minhas ações. Comecei a ver a situação de um ângulo diferente, percebendo que talvez eu tivesse tomado a decisão precipitada de dar tempo e espaço a Ruth em vez de estar lá e ajudá-la a superar as dificuldades. No fundo, comecei a entender que amor e apoio podem ter sido o melhor remédio para ela. Sempre me considerei uma pessoa que age corretamente, mas uma conversa recente com Pam me fez duvidar de minhas crenças. Eu sempre estarei lá para você, prometi a Ruth antes de ir embora. No entanto, a percepção veio tarde demais. Pam estava certa. Agi tolamente. Dirigindo-me a Pam, confessei minha confusão. O que devo fazer? Estou perdido. Como posso ajudá-la? Meu amor por Ruth era muito forte, e Pam, sua melhor amiga, sabia disso melhor do que ninguém.
Você não viu os sinais de alerta com antecedência? Ela me perguntou. Nós duas sabíamos que Ruth estava lutando, pois ela vinha compartilhando suas preocupações comigo há vários meses. Talvez mudanças em sua vida ou flutuações emocionais desencadeadas por um novo círculo social na academia a fizeram ver o mundo de forma diferente. Desde que Ruth começou a ir à academia e perdeu peso, ela começou a atrair a atenção de outros homens, o que sem dúvida afetou sua autoestima. Antes de sair, Pam me lembrou de uma reunião importante. Você precisa estar na fórmula na sexta-feira às 9 da manhã. Chocado, não consegui entender o que Pam quis dizer. O que está acontecendo? Perguntei. Ela explicou que haveria uma reunião de negócios na sexta-feira às 7 da noite, da qual todos os gerentes de nível médio, incluindo a empresa da minha esposa, devem participar. Este evento inclui jantar e coquetéis e é fechado para cônjuges. Pam também compartilhou notícias alarmantes. Alguns gerentes planejaram embebedar Ruth e seduzi-la, e eu não poderei entrar, pois não conseguiria controlar a situação. Ela enfatizou que ninguém estaria lá para proteger Ruth neste evento chique. Por que Ruth sabe sobre isso? Eu perguntei. Sim, mas ela tem que estar lá, já que ela faz parte da gerência, Pam respondeu, acrescentando que ela ficaria de olho em Ruth para garantir que ela não se metesse em problemas. Agradeci a Pam por sua amizade e cuidado com Ruth, mas, no fundo, eu sabia. Às 21 horas de sexta-feira, o marido tolo de Ruth, que, na minha opinião, ela não merece, irá protegê-la. Esse marido sou eu. Histórico e nome da esposa de Mark. Conheci Mark na minha juventude. Trabalhando em uma loja em um shopping, eu o vi pela primeira vez quando ele entrou e começou a me persuadir a sair com ele. Sua persistência, dia após dia, me divertiu até que decidi concordar. Seu olhar surpreso, depois de minhas muitas recusas, se transformou em uma pergunta. Você está falando sério? Você realmente quer sair comigo? Seu sorriso era tão genuíno que não pude recusar. Conforme começamos a namorar, nossa interação se tornou mais íntima, e eu permiti que ele me tocasse. Meus sentimentos por Mark se desenvolveram em amor profundo, embora eu tentasse não demonstrar isso muito abertamente. Com o tempo, nosso relacionamento se tornou mais próximo, e eu decidi cuidar da contracepção. No entanto, apesar de tomar precauções, descobri que estava grávida. Essa notícia me chocou, e quando compartilhei com Mark, ele, apesar da surpresa inicial, me pediu em casamento, garantindo que sempre estaria lá para mim e para a criança. Ao longo dos anos, nossa vida juntos foi preenchida com vários eventos. Alcancei sucesso no trabalho, ganhei mais independência e até consegui perder uma quantidade significativa de peso, o que não passou despercebido pelo sexo oposto. No entanto, meu coração estava totalmente devotado a Mark, apesar de outras mulheres na academia discutirem suas aventuras românticas, eu valorizava nossa conexão profunda e momentos compartilhados. Minha amiga Pam provou ser um grande apoio em momentos difíceis, mesmo quando Mark não conseguia entender meus sentimentos. Ela sugeriu procurar ajuda profissional, mas hesitei, considerando nossos valores familiares. Pam também me alertou sobre as potenciais consequências do meu comportamento, lembrando-me da importância de preservar nossos votos e sentimentos sinceros um pelo outro. Compartilhei com Pam o que ouvi das meninas na academia, elas subestimaram intencionalmente suas habilidades, visando atrair mais atenção. Olhando para mim, Pam perguntou, Ruth, você realmente precisa atrair a atenção de homens desconhecidos? Percebi que ela estava certa, mas a sensação de ser o centro das atenções era agradável. Deixei alguns homens me tocarem por cima das roupas, buscando atrair ainda mais atenção. Alguns meses depois, prometi a mim mesma que isso acabaria. A vida, cheia de atenção indesejada e sussurros de homens sobre seus desejos, começou a me cansar. Eu os rejeitei, afirmando que nunca trairia meu marido, apesar de sua infidelidade. Um dia, cometi o erro de confessar a uma colega que não pretendia responder à infidelidade com infidelidade. Muitas vezes, eu me perguntava como seria estar com outra pessoa. Mark era meu único amor, e eu não podia compará-lo a ninguém, mas ele sempre se importava com meus sentimentos, sendo terno e apaixonado. Com o tempo,
Comecei a ter mudanças de humor e senti que Mark não estava prestando atenção suficiente em mim. Meus pensamentos eram frequentemente preenchidos com fantasias selvagens, o que me assustava. Eu sentia como se estivesse perdendo a cabeça, incapaz de lidar com essas fantasias. Por fim, confessei a Mark que precisava de seu cuidado e calor, que ele sempre me forneceu. No entanto, em resposta, ele me deu um ultimato. Se eu começasse um caso, ele pediria o divórcio. Depois disso, ele anunciou que estava se mudando, me dando 2 meses para tomar uma decisão. Fiquei devastada e não sabia para onde me virar. Se não fosse pelo apoio de Pan nas primeiras semanas depois que Mark foi embora, eu não saberia o que fazer em seguida. Pan tinha vivido seu pesadelo quando pegou o marido com outra mulher. Chocada com a traição, ela estava pronta para medidas drásticas, mas eles acabaram se divorciando. Desde então, ela começou a namorar novamente, mas tem sido cautelosa. Ela agora está saindo com o rei, cujo esposo deixou por outro homem há 3 anos. Eles parecem felizes juntos, e eu sinceramente espero que dê certo para eles. Pam merece a verdadeira felicidade. Ela é uma pessoa excepcional e uma amiga fiel com quem você sempre pode contar. Esta semana, marquei uma consulta com um médico, com o objetivo de manter a mente limpa para nossa reunião na quarta-feira, apesar de ter planos para sexta-feira. A médica, uma mulher com um olhar caloroso, sugeriu que começássemos nossa conversa com uma breve discussão. Compartilhei minhas experiências com ela, o choro incessante, as emoções tumultuadas que eu não conseguia controlar. Então passamos para tópicos mais complexos, incluindo o ultimato do meu marido sobre nossa vida sexual, e até mesmo um possível caso. Ela sorriu e observou que eu deveria ter ido até ela muito antes. Na opinião dela, muitos problemas poderiam ter sido evitados. Minha médica cancelou minhas consultas anteriores e receitou um relaxante hormonal para estabilizar meus picos emocionais, causados por mudanças de peso. Ela me garantiu que muitos medicamentos não seriam mais necessários, pois eles apenas agravavam o conflito interno em meu corpo. Segundo ela, meu corpo tinha apenas começado o processo de maturação, que duraria muitos anos mais. Ela olhou para mim seriamente, tocando no tópico do meu marido, e expressou arrependimento por ele não me apoiar como deveria. Ela observou que tinha visto muitos casais se separarem devido a mal-entendidos e falta de apoio. Da perspectiva dela, muitos homens buscam apenas objetivos superficiais, esquecendo-se da profundidade e do significado dos relacionamentos. Ela sugeriu que eu falasse com meu marido novamente, convencida de que uma conversa honesta poderia nos aproximar. No final do nosso encontro, a médica insistiu que eu a contatasse se surgisse algum problema, caso contrário, ela espera me ver em 2 meses. Saindo, não consegui conter as lágrimas, mas ela me abraçou, garantindo que tudo daria certo. As palavras dela me deram esperança de que, depois de passar pela sexta-feira, eu poderia me encontrar com Mark no sábado e discutir tudo o que está acontecendo. O quanto eu sentia a falta dele, aquele esquisitão. Continuação da história em nome de Mark. Durante aquele período da minha vida, quando Pam me contou tudo, percebi o quanto eu estava enganado sobre Ruth. Eu precisava falar com ela, mas quando tentei ligar, me disseram que ela estava no médico. Esse foi só o começo dos meus esforços para entrar em contato com ela. Na quinta-feira, finalmente consegui falar com ela no trabalho. Ruth ficou feliz em ouvir de mim e sugeriu que nos encontrássemos no sábado. Eu propus sexta-feira, mas ela explicou que não poderia por causa de uma reunião importante que duraria até tarde da noite. Com tristeza na voz, confessei meu amor, ao que ela retribuiu e me pediu para ir no sábado. Sua voz tremeu quando ela me perguntou isso, e eu prometi estar lá sem nenhuma dúvida. Aquela quinta-feira acabou sendo um dia difícil para mim. Pesadelos me impediram de dormir. No meu sonho, eu me vi entrando em um restaurante onde Ruth estava sentada entre 2 homens, levemente embriagada, seu vestido deslocado, revelando parte de seu corpo. Ao acordar na sexta-feira, encontrei a loja movimentada, mas meus pensamentos estavam com Ruth. Tentei contatá-la, sem sucesso. O chefe dela só me informou sobre sua ausência. Então, pedi ao meu colega de trabalho Milton para fechar a loja para mim no sábado para que eu pudesse me encontrar com Ruth. Ele concordou,
notando que conseguiria se virar sem minha ajuda. No sábado, fui ao centro de escritórios, apenas para descobrir que Ruth não voltaria até segunda-feira, devido a reuniões importantes. A secretária se ofereceu para deixar uma mensagem, mas decidi que era melhor ligar para mim mesmo na segunda-feira, não querendo levantar suspeitas. Pan, que conheci no centro de escritórios, me disse que Ruth estava animada com nossa próxima reunião. De acordo com Pan, Ruth estava deslumbrante, vestida com um elegante mini-vestido preto, e que seus chefes, Edward e Ryan, estavam planejando oferecer a ela uma noite íntima, enquanto outros colegas não queriam interferir, por respeito a Ruth como indivíduo. Pan me avisou que os rumores sobre os planos de Edward e Ryan poderiam ser verdadeiros ou falsos, mas dada a influência deles, poucos ousariam se opor a eles. Expressei minha gratidão a Pan, destacando sua sincera amizade e apoio, e a incentivei a fazer a coisa certa. Pan afirmou com confiança que minha amiga e eu éramos como duas metades de um todo, expressando esperança de que ninguém pudesse nos separar, pois nós duas éramos verdadeiras amigas dela. Ela acrescentou que seu namorado Rei também era muito especial para ela. Voltando para casa, decidi arrumar um pouco e me preparar para a noite em um restaurante da moda. Escolhi calças doquer e um paletó esportivo para a ocasião, decidindo não usar gravata. Como dono de uma loja de ferragens, sempre tentei parecer apresentável, mas sem excessos. À noite, liguei para meus filhos para discutir assuntos de trabalho, e eles me garantiram sua prontidão para ajudar, especialmente Milton quando necessário. Já eram 20h30, e fui até a loja, onde Milton estava arrumando os produtos nas prateleiras. Eu estava orgulhoso do quão bem eles trabalhavam, mesmo sendo meus filhos, e sonhava que um dia a loja passaria para as mãos deles, dando continuidade ao negócio da família. Aproximando-me de Milton, pedi a ele um maço de moedas, e embora seu olhar fosse um tanto surpreso, ele as entregou para mim. Depois disso, fui para o restaurante, onde, para minha surpresa, encontrei Pan e Rei jantando juntos. Pan sorriu e notou que, embora não estivéssemos em uma sala privada, estávamos próximos o suficiente um do outro. Ela mencionou que muitos colegas já tinham ido embora e perguntou ao seu chefe sobre Ruth, Ed e Ryan. Vi minha esposa sentada com 2 porcos. Saí e joguei uma pedra em um dos carros, e um deles recebeu uma notificação sobre o alarme do carro disparando no carro de Ryan, que então saiu para verificar sua Mercedes. Naquela hora, Ruth, decidindo que era hora de fazer Ed pagar por suas ações, jogou uma bebida em seu rosto. De repente, eu irrompi na sala, segurando um rolo de moedas, e bati em Ed, quebrando seu nariz com o primeiro golpe. As moedas se espalharam em direções diferentes, e Ed caiu no chão. Quando Ryan voltou, ele começou a me ameaçar com um processo e apreensão da minha loja, mas Ruth ofereceu uma solução melhor, produzindo um ditafone. Ela tocou uma gravação que poderia mudar o resultado da situação. Na segunda-feira, planejei registrar uma queixa por assédio sexual. Dirigindo-se a Ryan e Ed, que ainda estavam no chão, Ruth disse: "A única razão pela qual tolerei seus avanços esta noite foi para capturá-los em vídeo. Espero que isso ajude a evitar seu assédio a outras mulheres. Vejo você no tribunal." Depois dessas palavras, ela atingiu Ryan na virilha, fazendo-o gritar e cair ao lado de Ed. Peguei Ruth pela mão e seguimos para a saída. Na porta, fomos recebidos por espectadores que começaram a nos aplaudir. Um jovem lavador de pratos piscou e me deu um tapinha nas costas. Saímos juntos, de mãos dadas. Do lado de fora do restaurante, Pan e Rei estavam nos esperando, sorrindo. Pan abraçou Ruth, e Rei trocou agradecimentos comigo. Percebendo o barulho repentino e o alarme do carro disparado, decidimos ficar por um momento. Agradeci a Rei, ao que ele respondeu com um educado: "Por favor." Depois que Pan e Rei foram embora, Ruth e eu fomos para o meu carro. De repente, percebi que não tinha dito uma palavra a noite toda. Parando, olhei para Ruth e disse: "Você está magnífica. Sou o homem mais feliz do mundo por ter você. Perdoe-me por tudo." Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela me abraçava com força. Em casa, fomos imediatamente para o quarto. Tirando o vestido, Ruth me perguntou o que eu estava pensando. "Por que você se arrumou tanto para eles?"
Eu me perguntei. Ela respondeu que se arrumou para mim, para mostrar que eu tenho algo que eles nunca terão. Eu te amo tanto, confessei, e nos abraçamos, deitando na cama. Na manhã seguinte, ao acordar e não encontrar nossos filhos, que já tinham ido trabalhar, notei um bilhete na geladeira. Bem-vindo de volta, pai. Sentimos sua falta. Assinado por Jacob e David. Ruth adicionou sua própria nota. Eu também. O resto do fim de semana foi maravilhoso. Nossos filhos nos ajudaram com o carro e trouxeram agradecimentos do lavador de pratos, que estava cuidando do veículo. Vocês têm pais maravilhosos, ele disse aos nossos filhos antes de dar um high five. Ruth e eu rimos, orgulhosos da nossa tradição de defender uns aos outros e aqueles que amamos. Na madrugada de segunda-feira, fui trabalhar. Embora a separação de Ruth parecesse insuportável. Tínhamos acabado de começar a construir novas relações, e eu já tinha que sair para recuperar o atraso no trabalho. Ao mesmo tempo, Ruth foi até nosso advogado para discutir evidências que provavam o comportamento inapropriado de Ed e Ryan naquela noite. O advogado confirmou que era um caso típico de assédio sexual e, desde então, Ruth se despediu, decidindo esperar o fim do processo. Enquanto Milton e eu selecionávamos candidatos para o cargo de contador, nenhum dos candidatos obteve nossa aprovação. No entanto, Milton, retornando ao escritório um dia, anunciou que havia encontrado o candidato perfeito. Para meu espanto, ele já havia oferecido emprego a ela sem meu conhecimento. Fiquei chocado com sua audácia, mas quando Ruth apareceu na porta, afirmando que tinha todas as habilidades necessárias e poderia trazer benefícios adicionais, não consegui esconder minha alegria. Um mês depois que Ruth voltou ao médico, ela recebeu notícias alegres. O médico a apoiou, notando melhora significativa em sua condição depois que ela conseguiu controlar seus hormônios e aliviar o estresse de seu emprego anterior. No entanto, Ruth enfrentou um novo desafio. Ela estava grávida. Lágrimas de alegria e medo se misturaram quando ela me perguntou se eu a amava. Meu apoio foi incondicional, e juntos nos alegramos com a próxima adição. 9 meses de provações se passaram, e nos tornamos pais de uma menina maravilhosa, Pamela, que era a personificação da beleza de sua mãe. Ruth agora não é apenas uma contadora, ela se tornou uma figura-chave em nossa casa e empresa. Encontramos felicidade e confiança no futuro, especialmente depois que o caso de assédio foi resolvido a nosso favor, garantindo o futuro de nossos filhos. Todas as dificuldades foram deixadas para trás, e apenas alegria e amor nos aguardavam.